A receita de hoje é de bolo de chocolate e é com esse bolo que nós vamos comemorar os 7 meses do Gui. Espero que dê certo. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer aqui 2 receitas, mas eu vou deixar para você os ingredientes de uma receita, tá bom? Então, para 2 receitas, nós vamos usar 6 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo e 1 xícara de água. Vamos lá, marido? Então, nós vamos bater primeiro os 6 ovos. Então, depois de bater os ovos, nós vamos acrescentar as 2 xícaras de açúcar. Vou colocar o açúcar e deixar bater bem novamente. Depois de bater os ovos e o açúcar, eu vou acrescentar 1 xícara de óleo. Mas não se esqueça, aqui eu estou fazendo 2 receitas porque eu quero um bolo maior. Mas eu vou deixar para você os ingredientes de uma receita. E por último, eu vou acrescentar aqui 1 xícara de água, dessa receita dobrada que eu tô fazendo. Vai lá, marido, pode ligar. E agora vamos finalizar a nossa massa. E os ingredientes secos, eles não vão ser batidos na batedeira, tá? Então, nós vamos pegar o que nós batemos até agora e vamos misturar com esses ingredientes secos. Aqui tem 1 xícara de farinha de trigo, 2 xícaras, porque eu tô fazendo a receita dobrada, tá? Não é uma não, são 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de chocolate em pó e 1 colher de sopa de fermento. Vamos misturar então os ingredientes que nós batemos na batedeira com os ingredientes secos. Nós vamos fazer essa mistura à mão. Então vamos lá. Eu já despejei os líquidos aqui nos secos e vou misturar aqui com o fouet até ficar uma mistura homogênea. E depois de mexer bastante, a nossa massa ficou assim. Agora é só despejar na assadeira e colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. Eu estou usando aqui uma forma redonda de 27 centímetros de diâmetro. Coloquei também um papel manteiga, que eu gosto de colocar para assar bolo, e vou despejar minha massa aqui. E aqui está a minha massa na forma e agora é só colocar para assar. Então agora vamos ao recheio. Aqui eu já coloquei o leite condensado, o chocolate em pó e o amido de milho. Então aqui nós vamos mexer em fogo baixo, o leite condensado, o chocolate em pó e o amido de milho, até ficar um creme um pouco mais grosso. E agora, nesse momento, com o meu creme um pouquinho mais grosso, ó, reparem que não tá em ponto de brigadeiro não, tá um pouquinho mais grosso. Eu vou colocar o creme de leite. Gente, nesse momento parece que vai tudo desandar, mas não vai não, podem confiar. Vai ficar um creme mais líquido, principalmente quando a gente acrescentar o leite. Mas depois ele vai engrossar. O leite. E por fim, então, o chocolate em barra. Chocolate meio amargo, uma barra de 100 gramas para quem vai fazer uma receita. Já já eu mostro como ficou o creme. Agora você mexe até engrossar. Bastante paciência em fogo baixo. Olha lá como é que tá ficando. Ainda está bastante líquido, mas já já ele começa a engrossar. Depois que levantar a fervura,
nós vamos contar 3 minutinhos antes de desligar. Olha, o recheio já tá ficando bem mais grossinho. Daqui a pouquinho já estará pronto. Aqui, gente, começou a ferver. Então, a partir deste momento, eu vou contar 3 minutos e vou desligar. Nosso recheio já está pronto. Agora é só deixar esfriar para depois rechear o bolo. Olha só que lindo, como a consistência fica linda, mas quando esfria, ela fica mais firminha. E depois, nós temos que deixar, depois de rechear o bolo, nós temos que deixar o bolo 8 horas na geladeira. Por 8 horas esse bolo vai ficar lá, que é aí que o recheio vai ficar consistente o suficiente para ficar um recheio de bolo. Eu abri a minha assadeira, que é de fundo falso, e já cortei o bolo ao meio, certinho ao meio, ó. Veja que o bolo não fica muito alto, ele fica com uma camada fininha mesmo, mas fica muito macio. Agora eu vou voltar novamente a minha assadeira para que eu possa montar o bolo como recheio. Eu já reguei metade da minha massa com a metade da mistura do leite com o leite condensado. Agora eu vou colocar todo aquele recheio aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou colocando o recheio. Pode ir colocando uma colher grande, porque é bastante recheio que nós vamos ter nesse bolo. Bom, eu já coloquei todo o meu recheio aqui e agora eu vou colocar a outra metade da massa, regar com o restante da misturinha do leite com o leite condensado e colocar na geladeira por 8 horas. Pronto, eu já reguei com o restante do leite e o leite condensado e agora eu vou cobrir com o plástico filme e vou deixar por 8 horas na geladeira antes de fazer a cobertura. Aqui eu coloquei o creme de leite e o chocolate meio amargo e fui colocando de 20 em 20 segundos no micro-ondas até o chocolate derreter. Coloque 20 segundos e mexa, depois volte 20 segundos se o chocolate ainda não tiver derretido e vai mexendo até derreter por completo. Esse processo leva mais ou menos 1 minuto. Bom, e o meu bolo por enquanto ficou assim. Agora vamos ver se essa cobertura vai ficar durinha o suficiente para quando eu tirar esse acetato não escorrer para as laterais. Tomara que dê certo. Já já eu mostro para vocês. E vamos então ao resultado final. Gente, que aventura fazer esse bolo. Eu tirei a lateral da forma, que ela é de fundo falso, né? E tirei aquele acetato que eu tinha colocado. É uma aventura. Para quem não sabe fazer bolo, para quem tá se aventurando em algumas receitas, até que ficou bonitinho. Agora vamos ver se ficou bom.